casa no nome de Jesus. Hoje eu quero começar a nossa gotinha com uma reportagem. Essa reportagem mexeu bastante comigo de segunda para cá, porque tem a ver com alguém de nossa igreja, conhecido de nossa igreja. E você deve ter acompanhado. Coloca a reportagem para mim. Daqui eu vou tirar o versículozinho para nossa gotinha. Não sei se o painel não recebeu. Não tem problema, eu vou citar para você. No domingo, uma família, pai e mãe, voltando pela BR-101, na altura de Campos dos Goytacazes, bate de frente com a carreta. A mãe estava atrás amamentando um bebê de 8 meses, bebezinho, cadeirinha do lado, ela tirou para amamentar. Quando os carros batem de frente, a colisão é de frente. A mãe e o bebê são jogados para fora do carro. A criança morre na hora. E a mãe está em estado grave no hospital. O pai não sofreu nada. A cadeirinha no carro que acabou ficou intacta. Intacta. Foi um tempozinho de tirar da cadeira para amamentar que a batida aconteceu. E a criança foi lançada a 15 metros de distância, a criança morreu. Conhecida nossa. Ligaram pedindo ajuda, oração. A mãe está em coma, não sabe que o bebê morreu. Aí ontem eu estava vendo a foto da criança. A criança mais linda do mundo. E eu me coloquei no lugar dessa mãe e falei, essa mulher vai acordar, meu Deus. Ela vai saber que a sua filhinha está morta, filha única. O pai não sofreu nada, absolutamente nada, nem a carreta. Nada. Como mexeu comigo esse negócio. E aí, alguém me pergunta, pastor, como é que se explica um negócio desse? Alguém tem resposta? Pois é, daqui eu queria tirar a nossa gotinha para a nossa reflexão nessa manhã, nessa noite. Romanos 11:33. Abre a tua Bíblia em Romanos 11:33. Tivemos um outro caso triste, para quem se pediu ajuda também, de um filho de 17 anos que mata o pai. Aqui na Sulacap. Uma semana difícil. Mas dessa menina, e me colocar no lugar da mãe dela, saber que ela vai acordar, e saber o que se passará no coraçãozinho dela, realmente me abateu o coração. Aí Paulo, quando escreve o seu hino de adoração, no capítulo 11 de Romanos, versículo 33, Paulo diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele, lê comigo, são todas as coisas. Quantas coisas? Todas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo, você sabe, você já vai sentar. É o homem mais sábio, tirando Salomão, pelo menos no Novo Testamento, mais sábio que a Bíblia registra no Novo Testamento. E é o sábio Paulo, filósofo Paulo, teólogo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, é o mestre Paulo que está dizendo, ô profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Pode sentar um pouquinho. Paulo está falando do tamanho do seu Deus.
Paulo está tentando analisar a profundidade das riquezas de Deus e tentando entender os caminhos pelos quais Deus trilha. E depois, imagino eu, de tanto refletir filosófica, teológica, sociologicamente, Paulo, que teve experiências sobrenaturais com Deus, lembra que ele foi aquele cara que foi levado, arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que não foi dado a homem nenhum no planeta experimentar. Paulo é aquele camarada que tinha experiências profundas com Deus e de tão profundas, diz a palavra que o seu manto curava pessoas. Paulo é aquele camarada que expulsava espíritos enganadores. E quando alguém querendo usar o nome do Deus de Paulo para expulsar um demônio, o demônio diz, eu sei quem é Paulo e sei quem é Jesus, mas você não. O demônio diz, eu sei quem é Paulo, como quem diz, eu respeito esse cara. O demônio. Isso é Paulo. Esse Paulo vem e diz, Deus, embora tenha estado no terceiro céu, que é o lugar onde está teu trono, os teus caminhos são inescrutáveis. Suas riquezas são insondáveis. Ou seja, Paulo está revelando como ele percebe o Deus que ele adora. E o que Paulo está dizendo aqui para a nossa reflexão, irmãos, nessa noite? Não serve só para aquela família, serve para qualquer um de nós. O que esse versículo em Paulo revela? Sobretudo, a nossa irremediável limitação de competência. Paulo está dizendo, eu sou irremediavelmente incompetente, posso ter sido elevado ao terceiro céu, posso ter visto coisas que há homem algum, mas eu continuo irremediavelmente limitado. O que Paulo está dizendo? Que a gente nunca terá resposta para tudo. Meu irmão, guarda isso no teu coração. Existem respostas para questões na nossa vida que a gente só vai ter quando chegar diante do Todo-Poderoso. Não tente entender. A gente pira. Paulo está dizendo, eu não tenho como entender tudo. Paulo está dizendo, eu não tenho respostas para tudo. E resposta é o que a gente mais gostaria de ter num caso desse. Por exemplo, um acidente como esse. Perde-se a criança, mas se alguém viesse do céu e falasse assim, mãe, aconteceu por causa disso, 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 a resposta talvez não trouxesse a criança de volta, mas a resposta traria um certo consolo. A resposta, por que aconteceu isso? Por que está com câncer? Por que foi atropelado e morreu? Por que foi em mim? Por que na minha criança? Por que na minha casa? Por que não? Por quê? Porque a ausência da resposta, às vezes, é mais angustiante do que o problema em si. Quando essa notícia me chegou na terça-feira, a criança foi enterrada ontem, eu fiquei em casa, meu Deus, a criança está bem agora, louvado seja o nome do Senhor. A mulher está em coma, com algumas fraturas, mas ela vem, ela volta. Eu me coloco no lugar da família, tentando dar a notícia, e ela com a criança na mão, imaginando que culpa a dominará de forma tão impiedosa. Por que coisas como essa acontecem a gente? Bom, Paulo está dizendo, nós não temos respostas. O mesmo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele diz lá no capítulo 13, versículo 9, porque em parte, o quê? Conhecemos. Ele está dizendo, nós não conhecemos em totum, nós não conhecemos totalmente, nós conhecemos em parte. Nós não temos respostas para tudo. Nós não temos como conhecer o caminho de Deus. Nós somos irremediavelmente limitados na nossa competência. Por isso, duas coisas eu compartilho com os irmãos. Primeiro, é por isso que Deus se fez acessível. Quando a gente lê Romanos capítulo 12, você se lembra do texto? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, o quê? Experimenteis qual seja a boa, santa, agradável, perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo que é possível experimentar a vontade de Deus, e o Deus que tem vontade para nós. Por que Deus, que é tão grande, e como diria
o teólogo, totalmente outro. Por que esse ser totalmente outro se fez um conosco? Por que esse ser que não tem nada em nós, tem porque quis, foi graça, esvaziou-se e tornou-se como qualquer um de nós? Para que ele fez isso? Por que ele se tornou acessível? Ele se tornou acessível para que nós suportássemos, na experiência com ele, as dores para as quais nós nunca jamais teremos respostas. As dores, as angústias, as adversidades, as perplexidades, que porque não são justificáveis, são capazes de, como você tem ouvido falar aqui, nos matar antes da morte chegar. Tem a capacidade de roubar de nós a vontade de acordar amanhã. A vontade de continuar caminhando. Por que Deus se faz acessível? Porque Ele sabe que nós somos tão limitados que precisamos de respostas. Alguém me pergunta, pastor, o que se diz para uma pessoa dessa? Não se diz. Se está presente, é amigo, é irmão, é querido, só esteja lá, só esteja. Fala nada, não diga nada, porque não há o que se dizer. Não é da nossa competência. É só misericórdia, é só graça, é só bondade. Não tem o que dizer. Não há respostas. Ele se fez carne. E não só se fez carne, ele escolheu ser pai. Ele não só foi pai, e é por causa do fato dele ter sido carne e pai, é que foi possível ter experiências com ele. Ele encarnou. E essa experiência que ele possibilitou a mim, é que me dá, te dá, nos dá capacidade para suportarmos momentos como esse. Eu sei que ela vai suportar, porque Deus fez carne. Deus conhece essa dor. Eu queria muito que você orasse por ela. O nome dela é a mãe Gisele da Costa Regiane. Guarda esse nome. Gisele da Costa Regiane. Você que é de oração, ore por essa mulher. Para que quando ela acordar, o Deus encarnado se assente do lado dela no seu leito e lhe dê graça para suportar a notícia. O nome da bebê é Manuela. Deus se fez acessível, louva a Deus por isso. E foi por isso, porque ele se fez acessível, que esse Deus nos deu o dom da fé. Porque eu sei que mesmo sem respostas, a gente pode suportar algumas agruras da vida. Porque esse Deus encarnado, esse Deus que se fez acessível, nos deu o que o Evangelho chama do dom da fé. O que é fé? Fé é certeza, mesmo sem lógica. Pastor, o que está acontecendo? Eu não sei, a única coisa que eu sei, que o Deus que se fez acessível é Senhor e tem tudo sob controle. E Ele continua bom. E Ele vai dar capacidade de você suportar. Eu não sei o que você está passando aqui nesse exato momento. Talvez você esteja passando momentos em que você gostaria de uma resposta de Deus. Sabe aquele instante que a gente queria que Deus desse um sinalzinho, Senhor, um sinalzinho, dá um sei lá, Deus, um passarinho voa, uma fumacinha, uma palavra, dá um sinal, diga que tu estás vendo, diga que tu tens controle sobre isso. E Deus está calado. Dá uma angústia, deixa eu animar teu coração. O teu Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o teu Deus sabe o que está fazendo. Diga para quem está do seu lado, o teu Deus tem tudo sob controle. Teu Deus tem tudo sob controle. Ele se fez carne, Ele sabe o que você está sentindo. Ele não é um Deus longe. Ele não é o Deus dos deístas que criou e se arrancou. Não. Ele é um Deus dos teístas. Ele está presente na sua obra. Fé é a certeza mesmo sem lógica. Fé é a prova, diz Hebreus, mesmo sem comprovação. Porque a gente tem fé, a gente não precisa mais de prova. Está aprovado. Como que você sabe, pastor? Eu tenho fé. Não preciso mais nada. Não preciso ciência, não preciso resposta, não preciso mais nada. Eu só preciso, porque tenho fé e tenho experiência com Ele, saber quem Ele é. E quando a gente sabe quem Ele é, irmão, a gente passa em paz. Isso é mistério. Agora, só é possível viver uma fé dessa para quem experimentou Deus. É impossível viver uma fé dessa para quem só se relaciona com Ele filosoficamente.
teologicamente, religiosamente, ou nós experimentamos na carne, é experiencial, é factível, é inquestionável, ou quando a dor chegar, quando a perplexidade chegar, quando o infortúnio chegar, não tem jeito, pira mesmo, sucumbe. Porque para suportar uma experiência como essa, só tendo experiência com o Todo-Poderoso, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe qual a profundidade do vale pelo qual você passa. Ele sabe. Ele sabe. Lembro-me quando, na minha devoção ontem, aconteceu aquela calamidade na Tasso da Silveira. 12 crianças mortas. Uma das mães, no desespero, agarra nosso braço e diz: pastor, onde é que Deus estava quando aquele desgraçado fez isso com a minha filha? Onde é que Deus estava quando aquele desgraçado fez aquilo com a minha filha? A filha dela é uma das mortas. Na mesma hora, eu falei para ela: Deus estava aonde Deus estava quando fizeram aquilo com a sua filha? Deus estava no mesmo lugar onde Ele estava quando fizeram isso com o filho dele, Jesus de Nazaré. E porque Ele permitiu que fizessem com o filho dele, eu tenho certeza, Ele vai lhe dar força para a senhora suportar o que fizeram com a sua filha. Eu não sei por que aconteceu, irmão, mas eu sei quem é o Deus que criou e lhe deu essa filha. Ele vai lhe dar vitória. Já se passam anos, a mãe caminha. Eu sei que essa mãe vai caminhar também. E eu não sei pelo que você está passando. Você vai conseguir caminhar também no nome de Jesus. Anima-te com essa palavra. O teu Deus se fez experimentar. Teu Deus não é só um Deus transcendente, Ele é imanente. Escolheu habitar em mim e você. Resolveu chamar a gente de casa. Resolveu chamar a gente de habitação. E porque Ele nos chamou de habitação, Deus nos deu fé. E pela fé a gente já sabe, porque você já aprendeu, que fé é a certeza de que o futuro já está pronto. Porque tem certeza que o futuro já está pronto, já o adora como se passado fosse. Tudo ficará bem, Deus vai te dar vitória. Guarda esse nome. Eu quero que você ore por essa mulher comigo. Gisele da Costa Regiane. Que Deus nos abençoe com essa palavra e nos console. E continua. O Senhor é contigo, Ele tem tudo sob controle. Vamos aplaudi-lo forte e vamos adorar. Vamos ficar em pé? Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Uma frase de louvor a Deus, uma frase de adoração ao teu Senhor. Pai, estamos erigindo um trono de louvor a Ti. Estamos erigindo um trono de adoração a Ti. E a Tua palavra diz que Tu habitas, Tu te moves no meio dos louvores do Teu povo. Então, ó Deus, fica à vontade entre nós. Acha no meio do Teu povo os verdadeiros adoradores. Em achando-os, abençoe-os com a Tua graça, com experiências contigo nessa noite. Tu sabes quantos estão aqui, ó Deus, carecendo de uma resposta. Quantos estão aqui, ó Deus, sofrendo no vale da sombra da morte. Quantos estão aqui, ó Deus, passando por percalço e por perplexidade. Mas nós te adoramos porque sabemos que de tudo Tu és Senhor. Tu tens tudo sob controle. Tu sabes o que fazes e o que acontecerá. Então renova a força alcançada nessa noite. Anima o abatido. Traz, ó Deus, coragem ao que está querendo desistir. E que a vitória seja liberada nessa noite no nome de Jesus. Fala conosco e recebe honra, glória, louvor e adoração por Jesus de Nazaré, nosso Senhor que vive e reina para sempre. Amém.